iniciar a turma. O pessoal vai chegando aos poucos. Bom, vamos lá. Então, aula de resistência hoje é de 21 de julho. Vamos dar sequência aqui no nosso módulo referente à transmissão de potência, torque e força. Tá? A gente já engrenou, a gente estava estudando torque simples, todas as questões que envolvem o torque, e nós já engrenamos aqui, né, piadinha, né? A gente já engrenou com essa questão de transmissão de potência, torque e força, relações de transmissão, que a gente já está vendo isso. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Então é o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Na última aula, a gente encerrou o acompanhamento desse exercício aqui, não foi? A gente encontrou qual era o diâmetro mínimo que essa haste precisava ter aqui para suportar uma certa força numa certa distância. Só te cortando, você não está apresentando, não? Eu não estou compartilhando, não, né? Deixa eu passar aqui agora. Muito bem. Agora sim, né? Agora sim. Beleza. Então, na última aula, a última coisa que nós vimos dos exercícios foi o acompanhamento desse exercício aqui, né? Para encontrar o diâmetro dessa haste quando aplicada uma força aqui nessa chave, né? E logo depois a gente pegou e assistiu esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. A gente chegou a assistir esse vídeo até o final? Chegou, que é aquele das correias. Ótimo. Então é o seguinte, eu não vou passar ele novamente não, mas a gente vai pegar alguns pontos aqui para fazer a revisão para lembrar, porque tem 17 minutos, o cara fala devagar, dá uma canseira, eu até acelerei um pouquinho aqui, mas ele fala com detalhe, mas ele fala bem lentinho. Então o que a gente vai ver? Vamos fazer uma revisão aqui. Cálculo de RPM de polias. Primeiramente, vamos definir o seguinte. Eu tenho aqui uma polia motora, que é aquela que recebe a transmissão principal da fonte daquela potência. No caso, um eixo, uma roda d'água, mas normalmente é o eixo do motor. Né? Então, aquela polia ou engrenagem que recebe aquela força principal, eu vou chamar que ela é polia motora. Por quê? Porque é a partir dela que eu vou iniciar os meus movimentos daqui para frente. Né? Então, aqui inicia o movimento que está acoplado no eixo do motor, eu vou chamar de polia motora. Bom? Obviamente, então, que se eu tenho uma motora, né, a que move, eu tenho aquela que é movida. Então, consequentemente, essa aqui é a polia movida. Né? É a outra polia que está trabalhando aqui nesse conjunto. Né? Óbvio que se eu tiver, por exemplo, esse esquema aqui, ó, imagina que eu tenho esse esquema aqui. Né? Nesse caso, eu tenho aqui inicialmente uma polia motora, né, que ela recebe a potência, o torque, a força aqui do eixo do motor. E isso aqui é a polia movida. Vocês concordam? Eu estou trabalhando aqui a motora que ela faz essa aqui girar. Então, essa aqui é a movida. Mas, obviamente, que se eu tiver essa montagem dessa forma, essa polia menorzinha que está associada no mesmo eixo da polia dessa polia motora que recebeu o torque principal, obviamente que nessa segunda relação aqui, nesse segundo estágio, essa polia menorzinha, ela passa a fazer um papel de polia motora. Vocês concordam? Por quê? Porque ela faz mover essa aqui na frente. Essa aqui passa a ser uma polia movida. E nesse mesmo eixo eu tenho uma polia movida e uma motora, porque essa aqui recebe dessa e essa aqui vai receber dessa. Tá? Nesse caso está bem didático, por quê? Porque eu tenho duas polias diferentes no mesmo eixo. Ou talvez eu tenha uma polia escalonada. Né? Mas eu posso ter, por exemplo, que essa polia aqui central, ela tem o mesmo diâmetro, tanto para essa relação como para essa relação. Né? Então, se eu tenho o mesmo diâmetro aqui, né, eu tenho uma correia que trabalha na metade do eixo e a outra correia trabalha na metade do eixo. Entendeu? Normalmente eu tenho aqui uma diferença de diâmetros para mim ter uma relação de transmissão, ou de multiplicação, ou de divisão de forças, ou torques, ou rotações. Tá? Mas não necessariamente uma regra. Eu posso ter esse componente central desses dois estágios aqui com o mesmo diâmetro. Tá? Nessa relação, isso aqui é polia movida, e nessa relação, isso aqui é polia motora. Tá bom? O mesmo elemento pode receber duas funções diferentes, vai depender do engrenamento que a gente estiver trabalhando. Tá bom? Então vamos voltar.
Ok, então eu tenho a polia motora e a polia movida. Aqui recebe diretamente do eixo do motor, da fonte, e aqui é movida por conta desse giro principal aqui. Tá bom, entendi. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma relação de transmissão. Por quê? Porque as duas polias são do mesmo diâmetro. Né? Visualmente aqui a gente consegue enxergar que as duas polias são do mesmo diâmetro. Se elas são do mesmo diâmetro, consequentemente, as duas têm a mesma rotação. Né? Por quê? Porque se eu tenho aqui uma rotação de 1000 e eu vou transferir para uma outra polia com o mesmo diâmetro, eu vou ter uma rotação de 1000 RPM aqui também. Né? Eu só tenho essa correia fazendo vamos dizer assim, um acoplamento dessas duas polias que estão separadas. Se as minhas duas polias têm o mesmo diâmetro, consequentemente, a mesma velocidade da correia nesse ponto vai ser aqui também. Né? Aí vocês vão ver o seguinte, mas o que acontece então, Jonathan, se as minhas polias tiverem diâmetros diferentes? A velocidade da correia vai mudar? Não. A velocidade da correia, ou seja, esse pontinho que vocês estão acompanhando aqui, ele vai permanecer em cima dessa polia. Né? A velocidade da correia vai ser a mesma coisa que em cima dessa outra polia, independente dos diâmetros da polia. O que vai mudar, se eu tenho diâmetros diferentes, é a rotação das polias. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá então, aqui, ó. Tem a correia, aí logo aqui para frente ele tem esse esquema aqui. Nesse esquema, a minha polia motora, ela é menor do que a movida. Vamos dizer que a relação está de metade delas. Né? Vamos dizer que aqui eu tenho uma polia de diâmetro de 100 milímetros e essa aqui é de 200, é o dobro. Olha, se eu estou com uma rotação de 1000 e o meu diâmetro, a minha relação de diâmetro dobrou, obviamente que a minha rotação vai cair. Né? Pela metade? Pela metade. É justamente isso. É inversamente proporcional. Se a minha rotação nesse eixo é x e eu dobrei o meu diâmetro, obviamente a minha rotação vai cair pela metade. Se a minha rotação aqui é x e eu tripliquei o diâmetro, a minha rotação ela cai para 1/3. É inversamente proporcional. O meu diâmetro da movida aumenta e a minha rotação diminui na mesma proporção de uma para outra. Se eu dobrei, eu caio pela metade. Se eu tripliquei o diâmetro, a minha rotação cai para 1/3. Ok? Então, beleza. Definição é importante. Quando eu estou analisando o acoplamento de engrenagens e polias, se eu estou analisando rotação e diâmetros, é inversamente proporcional. O que isso vai significar? Se eu tenho uma rotação tal e a minha movida é maior, a minha rotação cai. Se a minha movida é menor, a minha rotação vai aumentar. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de algumas implicações disso. Mas primeiro a gente está entendendo só o fenômeno. E novamente, a velocidade tangencial, a velocidade da correia, permanece igual para as duas, porque esse pontinho está andando aqui na mesma velocidade para as duas. Bom? Velocidade tangencial, tá, pessoal? Eu não estou falando de velocidade angular, não. Obviamente que a velocidade angular vai ser maior na polia que está rodando mais rápido. Tá bom? No caso, seria, para esse engrenamento aqui, acoplamento seria na polia motora. Tá, mas pode acontecer o inverso. A minha polia motora, ela pode ser maior do que a movida. Então, beleza. Se eu tenho aqui 1000 RPM na motora, e aqui o diâmetro cai pela metade, então a minha polia movida, ela tem que girar mais rápido para acompanhar a grandona. Uma analogia legal para vocês nunca mais esquecer. Imagina que tem um pai e um filho pequeno fazendo a caminhada. Só que o pai anda rápido. O pai, ele percorre ali uma distância maior. A passada do pai é maior. Então o pai tá lá de boa, tá sussa, tá caminhando normal, só que o menino ele dá um passo e dá uma corridinha, dá um passo e dá uma corridinha. Né? Para quê? Para acompanhar essa velocidade que o pai está girando. Tá bom? Ok. Então, com essa analogia bem didática, a gente vai colocar isso em uma forma numérica. Ó, eu falei então que a relação entre rotação e diâmetros ela é inversamente proporcional. Quando vocês forem colocar isso em números,
vai ser o seguinte, ó, você coloca a rotação da polia motora, ó, primeira e segunda, tá? Motor e movida, primeira e segunda. A rotação da polia motora dividido pela rotação da polia movida é igual o diâmetro da polia movida dividido pelo diâmetro da polia motora. N1 por N2, D2, D1. Ó, você está vendo que está invertido, ó, 1 e 2, 2 e 1. Então, ou seja, ela é inversamente proporcional. Bom, quando eu estou dizendo inversamente proporcional, eu estou traduzindo de forma numérica através desse esquema aqui. Bom, aí aqui na frente aqui ele traz aqui o que é cada uma. Ó. Rotação da polia motora, a primeira. Rotação da polia movida, ou seja, a segunda. Diâmetro da polia movida aqui e diâmetro da polia motora aqui também. Novamente, inversamente proporcional. 1, 2, 2 e 1. Ok. Aí ele traz aqui alguns exemplos que, por exemplo, ele fala que as duas polias têm o mesmo diâmetro. Aí ele não sabe qual que é a rotação da segunda, mas sabe a rotação da primeira, da motora. Ora, obviamente, vocês já sabem então que se elas têm o mesmo diâmetro, as rotações são iguais. Então, se a minha rotação da motora é 1.500, eu nem preciso fazer essa continha, né? Só por indução eu consigo chegar que a rotação da segunda também é 1.500, porque os dois diâmetros são iguais. Aí ele tem o segundo caso. Ele tem a polia motora com 7 centímetros de diâmetro e a polia movida com 14, ou seja, é o dobro, né? Ou seja, se isso aqui eu estou dobrando os diâmetros, a minha rotação vai cair pela metade. Se a minha rotação de entrada é 1.500, eu nem preciso fazer essa conta, né? Eu já consigo chegar que a conclusão que a rotação da motora é a metade de 1.500, ou seja, 7.500. E para finalizar, ele faz o exemplo ao contrário. Ele vai falar o seguinte, ó. Eu sei que a minha polia motor é 14 centímetros. E a rotação dela é 1.500. A minha polia movida, eu não sei o diâmetro dela. Mas eu sei que a rotação dela é 3.000. Ou seja, é o dobro. Essa aqui gira no dobro dessa. Ó, se eu tenho um diâmetro aqui de 14, se gira no dobro, então o diâmetro reduz pela metade. Então a gente vai chegar à conclusão, novamente, que o diâmetro é 7 centímetros da polia movida. Ok? Sem mistério. Isso aqui, nesses 17 minutos, ele foi bem, assim, bem pausado para explicar essa questão. Isso aí dá para fazer por dedução, nem precisava dar conta. Pois é, mas é aquele negócio. Né? Primeiro ele tem que saber engatinhar para depois correr. Foi bem didático, apresentou tudo. Mas mesmo assim, pessoal, é o momento. É muito importante que vocês entendam isso aqui agora. Sem entender isso, vocês vão manquitolar para o resto do curso aqui. Porque depois que a gente estudar essa questão de relação de transmissão, a gente vai entrar nas questões de transmissão por polias e correias de fato. Aí nós vamos dimensionar as polias e as correias. Quantas polias precisa, dada uma potência que você tem que transmitir, qual que é o diâmetro do sulco, quais as dimensões do sulco onde vai aquela polia lá, se a gente vai usar uma polia em V, uma correia em V, uma correia plana, quantas correias nós vamos usar. Tudo isso daqui para frente vai ser baseado nesse alicerce que nós estamos vendo aqui. Então, tem alguma dúvida? Pergunta que é o momento. Tá? Não existe pergunta que não deve ser feita, não. Não entendeu? Fala que a gente volta. Quando tem mais de uma é faixa, né? Fala. Como é que é? Quando tem mais de uma, Mais de vai uma... um monte de uma correia junto. Ah, sim, sim. É faixa, né? Eu acho que é isso mesmo. Né? Você coloca lá um conjunto lá com 3, 4, 5 polias lá, 5 correias Isso. na mesma polia. Por que a gente faz aquilo, William? Porque às vezes a gente tem que transmitir um torque, uma potência, uma força tão grande que uma polia só não aguenta. Se a gente colocar uma polia, ela vai arrebentar. A polia ela tem um limite ali de força que a gente consegue colocar. Então a gente pega ali aquela carga total e divide por a capacidade máxima de uma polia. Você coloca um fator de segurança ali e vê quantas correias, eu falei polia, você divide pela capacidade máxima de uma correia. Usa um fator de segurança e a gente encontra ali quantas correias são necessárias para transmitir aquilo lá. Eu tô falando isso porque um negócio que quebra a pedra é 6. Pois é. Quer ver? A gente pode olhar aqui agora. Brutador secundário. Polia, várias correias.
Acho que é faixa mesmo. Aqui, a gente tem esse caso aqui, ó. Tá vendo? Essa relação aqui tá com uma polia com 3 sulcos, aí você pode ver que tem 3 correias aqui. Por quê? Porque uma só correia não ia dar conta de passar toda a força que precisa passar. Ó, aqui, esse aqui parece uma correia automotiva também, ó. Tem 2. Se a gente for procurar, a gente vai ver nesse rapaz aqui trabalhando aqui nesse, isso aqui parece ser um redutor, um compressor, alguma coisa. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 correias aqui na mesma polia. Bom? Por isso que eu estou falando. A gente tem que entender onde é que eu estava. Aqui. A gente tem que entender essa relação de transmissão, por que é inversamente proporcional, o que acontece com uma e com outra, porque daqui para frente a gente vai precisar disso para muita coisa. A gente vai ver polia, daqui mais uns dias a gente vai ver engrenagens, tanto cilíndricas como helicoidais. Né? Então a gente tem que pegar esse alicerce bem fundamentado. Perguntas? Não. Beleza. Então, tô assumindo que todo mundo está dominando essa questão aqui. Pegou o entendimento. Não, Essa matéria é a melhor que apareceu aí nessa. por enquanto é a melhor. Não, que as outras lá, vou te falar. Viu? Já não, que a gente já viu aí. Tá ficando mais simples, não tá? Tá melhorando. Pois é, vocês estão vendo que acaba que... Mas é aquele negócio também, né? Quando você vai subir um morro de bicicleta, o primeiro morro é mais complicado, mas depois você tá com as pernas mais fortes, você tá com fôlego melhor, aí você acha que os outros morros é mais fácil. Mas não, é a mesma dificuldade, só que você já tem um fundamento ali, um preparo melhor. Né? De fato, aquelas questões que a gente estudou lá, daqueles dimensionamentos, desde lá do encontrar o centro de gravidade de uma área lá, até chegar onde a gente está aqui agora, é mais complicadinho lá atrás mesmo, lá, mas vocês viram que tem uma linha lógica, que a gente chegou aqui, não foi de paraquedas, não. A gente veio vindo, até chegar nesse momento aqui. Né? E, de fato, tá ficando um pouquinho mais simples aqui. E até porque é mais natural, né? Vocês conhecem polias, correias, engrenagem, cabo de aço, tudo isso começa a ficar mais simples pra gente daqui pra frente. Tomar que a matéria lá fica mais quieta, ou aquela tira o sono. Mas eu tenho que passar uns trabalhos para vocês fazerem lá. Falando nisso, não esquece dos trabalhos para o final desse mês, não, viu? Vocês têm uma semana aí para entregar aqui esse trabalho e tudo que eu passei para vocês, eu vou para me receber e passar mais trabalho para vocês depois. Estou terminando a NR10 e estou no meio da atividade de resistência. Pois é, não deixa para a última hora, não, que depois vocês desesperam lá. Então vamos dar sequência. Então, vamos lá. Ok, então. Então eu já apresentei para vocês essa questão dessa relação de transmissão envolvendo rotação e os diâmetros das polias. Né? Expliquei esse caso aqui, expliquei esse caso e a gente analisou esse caso aqui também. Ok? Ó, quando a motor é maior do que a movida, a rotação aumenta. Quando a motor é menor do que a movida, a rotação diminui. Óbvio, né? Quer uma coisa fácil para lembrar? Só lembrar de bicicleta. Né? Aqui está a catraca do pedal, aqui está as catraquinhas da roda lá de trás. A coroa do pedal é a catraca lá de trás. É só vocês lembrar, né? Quem pedala aí vai lembrar disso bem facilmente. Se as duas são iguais, não tem alteração na relação de transmissão, tá? A mesma RPM. Né? E aqui, pessoal, eu posso usar isso aqui de uma forma melhor. Porque é o seguinte, ó. Se eu tenho uma polia motora menor do que a movida, vocês concordam que eu tive uma redução na rotação? Tive, ó, pra você ver. Aqui, ó, menor e a maior. Então eu reduzi a minha rotação. Reduzir a rotação. Só que aqui, nessa nova rotação dessa polia aqui, que é menor do que essa, eu tenho acoplado no mesmo eixo uma outra polia menorzinha. Então, se eu estou rodando isso aqui a 1000 RPM, eu fui reduzir isso aqui para 700. Obviamente que isso aqui, se está solidário, também está rodando a 700. Então, eu pego dessa para essa, né, eu tenho uma nova redução. Então, de 700, eu consegui reduzir isso aqui para 200, mais ou menos. Né? Ou seja, eu tenho uma relação de redução muito interessante aqui, porque se o meu motor está girando a 1000, eu consegui reduzir para aquele que no eixo de saída, eu reduzo para 200. Então, eu chutei esses valores, tá, pessoal? Aqui tem esses valorzinhos aqui, eu não fiz as contas ainda não, mas eu só falei chutado aqui. Depois, até alguém quiser tirar um print e resolver, fica à vontade. Então, beleza. Mas qual que é a vantagem de conseguir reduzir a rotação desse eixo? Bom, primeiramente,
Meu motor, se ele tem ali 4 polos, ele gira 1.750 RPM. Né? E se ele tem 2 polos, ele vai a 3.500 RPM, então aumenta mais. Às vezes, eu preciso de uma rotação menor, porque trabalhar com rotações tão altas assim, às vezes não me serve. Eu preciso de reduzir essa rotação. Às vezes eu preciso que fazer alguma coisa, uma correia transportadora, subir mais devagarzinho, aí o eixo da correia transportadora não pode passar de 60, vamos dizer assim, 60 RPM. Então eu utilizo esse acoplamento, vamos dizer assim, essas relações, para diminuir a rotação. Só que não é só para isso, não. Se eu diminuo a rotação, né, utilizando diâmetros diferentes, eu ganho uma coisa que é muito interessante. Se eu diminuo a rotação, eu aumento em torque. Porque o meu motor, às vezes, ele tem ali um torque menor, uma potência menor. Estou falando em torque, tá, pessoal? Não confundam torque com potência. Né? Normalmente, assim, a grosso modo, torque e potência. Potência é o quanto de torque você faz num determinado tempo. Né? O torque, ele não tem relação com o tempo. Aí, se eu uso aquele torque num certo tempo, aí tem a ver com eficiência energética, aí a gente chama que é potência. Tá? Mas, no caso aqui, a gente está conversando sobre torque especificamente. Então, às vezes, eu tenho aqui um motor com um torque pequeno. Porque se eu for colocar um torque tão grande que é equivalente ao que eu preciso de fato, o meu motor vai ser muito caro. E ainda vai ter aquele problema ainda que ele vai rodar numa velocidade muito grande. Né? Então, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, é mais interessante eu ter um motor mais fraco, mais suave, mais barato, né? E utilizar uma relação de redução, ou seja, um redutor. Né? Vamos dar uma olhadinha no que é um redutor aqui rapidão. A gente olhou aqui. Então, aqui, ó, redutor de velocidade. Aqui, ó, que beleza. Ó. Deixa eu ver se eu acho um aberto aqui. Eu deixei aqui, ó, pra você ver. Isso aqui, eu deixei aberto aqui o que a gente viu ontem. Ontem não, na última aula. Deixa eu aproximar isso aqui. Aqui, ó, isso aqui é uma caixa de redução. Né? Aquele exemplo que a gente viu lá aquele dia, né, que estava falando sobre rolamentos, isso aqui é uma caixa de redução. Eu tenho aqui uma velocidade, uma rotação de entrada com torque de entrada. A minha polia, essas engrenagens cônicas aqui, né? Ó, menor que encaixa numa maior, motor e movida. Então aqui eu já tenho uma redução de velocidades, consequentemente esse eixo eu tenho mais torque do que meu torque de entrada. Aí aqui eu tenho mais um acoplamento, ó, menor para o maior, ou seja, eu reduzi mais a velocidade nesse eixo e aumentei proporcionalmente o meu torque nesse eixo aqui também. Aí esse torque aqui, eu vou transmitir para esse eixo aqui, reduzindo novamente. Né? Ou seja, eu reduzi uma, reduzi duas, reduzi três. A minha rotação de entrada é alta e saiu bem baixa. Só que o meu torque, vamos dizer assim, o meu torque de entrada é X, por conta dessas reduções de rotação, o meu torque de saída é muito maior do que o torque de entrada. Né? 3x, 10x, vai depender da minha relação de redução equivalente. Tá? Novamente, isso aqui é um modelo que a gente viu, né? Isso daqui agora são os redutores reais. Né? Que vamos pegar esse aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Em um desses eixos, eu vou ter o acoplamento com o meu motor, normalmente pode ser aqui, ó. Né? Vamos pegar esse aqui, tá até melhor ainda, olha que bacana. O motor está aqui acoplado, ele gira numa rotação tal e ele tem um torque tal. Por conta da relação de engrenagens que eu tenho aqui nesse redutor, a minha rotação aqui na frente vai ser bem menor do que a do motor, mas, consequentemente, o meu torque vai ser muito maior. Bom, deixa eu ver se a gente acha aqui um aberto. Aqui, olha só. Novamente, ó, eu tenho Vamos ver qual que é o de entrada aqui, ó. Ó, o ponto de entrada é aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui uma menor que trabalha com a maior, menor com a maior. Opa, beleza. E aqui eu tenho o meu eixo de saída. E de quebra a gente já encontra um monte de rolamento aqui, ó. Rolamento, 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 rolamento. Oi, credo, aí o preço. 18 pontos, credo. Vive trocando esse trem lá, comprando os maiores, credo. Esse menorzinho aqui deve ser mais barato.
Esse aqui tá mais sujo. 10.000. Aqui é a mesma situação, pessoal. Vocês vão ser técnicos mecatrônicos, vocês têm que conhecer essas coisas. Entra na internet, dá uma olhada para conhecer, aprende a ler catálogo, tem que entender dessas coisas. A redução é tão forte que você não consegue nem mover ela com a mão na parte onde fica o reduzido. Se você, por exemplo, deixa eu achar aquele. Cadê aquele que a gente tinha olhado aqui? Esse aqui. Você está falando você tentar girar aqui, né? Você tentar girar aí, nem mexe o outro lado. Pois é, aqui, ó, nesse caso aqui o motor está atrapalhando, né? Por exemplo, se o redutor tiver assim vazio, sem nenhuma conexão, se você girar aqui gira também, bem devagarzinho, mas gira, né? Agora, se você tentar ao contrário, girar para cá, meu amigo, você isso aqui fica quietinho, você não consegue nem movimentar isso aqui. Entendeu? Porque, de fato, se você tá reduzindo e ganhando em torque, se você fizer ao contrário, você tem que fazer uma força miserável para girar um tanto aqui. Tá bom? Beleza. Então, assim, o que eu disse aqui de forma numa conversa, eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, desse mesmo canal aqui, inclusive, que vai falar agora da relação entre a rotação, o diâmetro e o torque. Tá? Vai falar o que a gente falou aqui, mas vai falar de uma forma um pouco mais elaborada, tá bom? Na hora que chegar ali nos exemplos, eu vou passando um pouco para frente para adiantar as coisas. Mas só a explicação eu vou passar aqui para vocês. Eu vou acelerar um pouquinho a velocidade com que o rapaz fala, que ele é bem gurizada. Suave. Neste vídeo eu vou mostrar para você como calcular o torque em polias. O Sidney fez esta pergunta em um dos vídeos aqui do canal, onde ele queria saber qual a fórmula para calcular o torque da polia movida, já tendo o torque do motor. Então eu respondi. Só um minutinho, peraí. Deixa eu tirar isso aqui, porque aí não fica minha cara bonita aí para todo mundo ver. E ele dizendo que eu iria gravar um vídeo mostrando como fazer este cálculo. E é por isso que neste vídeo eu vou falar sobre torque em polias. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre a rotação entre duas polias. Nós conseguimos. A primeira é o diâmetro dessas polias e a segunda é sobre a rotação destas duas polias. Então, se você tem o diâmetro, você consegue calcular o torque, e se você tem a rotação, você também consegue calcular o torque das polias. Então, para começar, nós vamos falar sobre o diâmetro. Então, caso você tenha ou saiba o diâmetro das polias que você tem ou deseja utilizar no seu sistema, você vai precisar utilizar esta fórmula aqui, esta equação, onde nós temos 4 informações, D2, D1, T2 e T1. O D, gurizada, aqui Vocês podem perceber o seguinte, que se na rotação é inversamente proporcional, né, tinha lá o N1, N2, D2, D1. A relação de diâmetros com o torque ela é diretamente proporcional. Então, vocês estão vendo, 2 e 1, 2 e 1. ele significa diâmetro, é D de diâmetro. E o T é T de torque, tá? Então, sempre quando a gente mostrar alguma informação com relação ao D, significa diâmetro e T, torque. O 2 e o 1 está relacionado com a polia, ou seja, se a gente estiver falando da polia motora, aquela polia que está conectada ao eixo do motor, é o número 1, tá? Caso você tenha esta... Você entenda bem, então, como utilizar... Vou passando aqui para frente, vocês já viram isso aqui. A equação aqui, eu vou mostrar 2 exemplos. No primeiro exemplo aqui, gurizada, a nossa polia motora, que é a polia cinza aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Já a polia movida, que é a polia maior, a polia em azul, ela tem 60 centímetros de diâmetro. E como no caso do Sidney, a polia que está conectada ao eixo do motor, eu já sei o torque. Ela tem, neste exemplo, 10 Nm. Então este é o torque da polia motora. Com estas 3 informações, e utilizando a equação que você está vendo aí na tela, eu consigo descobrir então qual é o torque da polia movida. Agora o que a gente precisa fazer é pegar estas informações que nós temos aqui e colocar dentro da equação. E assim a gente vai conseguir resolver. Colocando então as informações dentro da equação, nós temos isto aqui. Bom, pessoal, eu vou adiantar isso aqui porque está muito enrolado, né? Conforme o mesmo William já falou, dá para inferir isso aqui só de bater o olho.
né? Se eu sei que a minha relação entre diâmetros e torques ela é diretamente proporcional, e eu tenho aqui os diâmetros das polias e eu quero saber o torque na saída aqui da polia movida, bom, ó, o meu diâmetro aqui é 20, foi para 60, então aumentou 3 vezes. O meu torque inicial, então, vai ser multiplicado por 3 vezes. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Subiu para 3, multiplica por 3. Dividiu por 3, você vai dividir o torque por 3 para encontrar o valor final. Mesma coisa do torque. Se eu não sei os diâmetros, né, mas eu sei que o meu torque saiu de 10 para 30. Bom, então multiplicou por 3, então o meu diâmetro multiplicou por 3 também. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Quer ver? Ó, então ele quer saber qual que é o torque na polia 2. Eu já adianto para vocês que pela relação multiplicou por 3, isso aqui vai dar 30. Aqui, ó, T2 é igual a 30 Nm. Tá? Outro exemplo dele aqui, vamos ver. Nesse caso aqui, eu tenho 10 e foi para 50. Né? Eu tenho 10 Nm no torque na polia motora, foi para 50 na movida. Bom, se o meu diâmetro da motora é 20, eu preciso saber agora o diâmetro da polia movida. Se saiu de 10 e foi para 50, minha relação é de 5. Então 20 vezes 5, isso aqui vai dar 100. Tá lá, o diâmetro da polia movida é igual a 100 centímetros. Tá? Vamos ver o que ele fala aqui mais na frente. Ele vai falar, aí tem um negócio. Se a minha relação com os diâmetros é diretamente proporcional, eu vou até sair daqui e já vou voltar para o slide para explicar o negócio aqui. Beleza. Naquele primeiro caso, eu vi que a rotação e o diâmetro é inversamente proporcional. 1, 2, 2, 1. Tá invertido aqui. Só que agora, quando eu estou analisando o torque, eu vejo que os diâmetros e o torque é diretamente proporcional. Olha, então eu posso juntar essa igualdade e falar que a minha rotação também é inversamente proporcional ao torque. Porque se isso aqui é igual a isso, e isso aqui é igual a isso, então isso é igual a isso. Então eu tenho novamente então o quê? A minha rotação é inversamente proporcional ao torque. Opa! Então, se eu tenho aqui uma relação de redução de rotação, o meu torque vai aumentar. Por quê? Eu estou reduzindo, meu torque aumenta. Inversamente proporcional. Ok? E, novamente, é proporcional de fato. Porque se a minha rotação cai pela metade, o meu torque é multiplicado por 2. Ele dobra. Se a minha rotação cai para 1/3, o meu torque ele sobe em 3 vezes. O contrário também é válido. Se a minha rotação aumenta 5 vezes, o meu torque cai 5 vezes. Ok? Entendido essa relação? Né? Entendido. O que eu consigo com essa relação? Entendido. Velocidades, né? Os meus diâmetros. Vamos dizer, eu não sei o diâmetro de nada, mas eu sei os torques e as rotações. Pô, então dá para encontrar os diâmetros. Dá para projetar as polias que a gente vai trabalhar daqui para frente. Bom? E, novamente, a gente já aprendeu a calcular torque nessas polias aqui também. Né? A gente sabe que o torque é igual a uma força vezes um braço de alavanca, que no caso é o raio da polia. Então, a gente consegue calcular a força também. Né? Então, a gente já consegue se comunicar quando a gente está falando em polias, correias, engrenagens e relação de transmissão. Ótimo. Nesse momento, eu vou voltar com vocês, eu acho que num dos primeiros slides que eu comecei a falar aqui em torção, que é esse slide aqui. Ó. Num dos primeiros slides da aula, eu coloquei esse slide, dessa disciplina, eu coloquei esse slide para falar o seguinte, ó. Momento torsor ou torque, eu acho que eu posso voltar com a minha cara aqui agora, que não vai assustar ninguém não, né? Fica mais, até para prestar atenção. Pois é, aí eu falei, ó, momento torsor, né, essa é a nomenclatura que dá, que eu também posso chamar de torque, e colocar um Tzão aqui. Esse torque é igual a uma força vezes uma distância. Quando eu estou falando de uma figura circular, né, que é isso que a gente está olhando aqui nessas árvores que a gente está trabalhando, o que é uma árvore, pessoal? É um eixo, só que girando e transmitindo alguma coisa. Ou força, ou torque, ou potência,
Isso a gente chama de árvore. Quando eu estou falando, então, me referindo a torque numa árvore, a força que eu vou usar vai ser essa força tangencial aqui, ó. O que é essa força tangencial? É a força que é como se eu estivesse girando isso daqui, eu soltei numa corda, estou girando uma corda e soltei a corda, ela vai sair na tangente. É a força no sentido da correia, se eu estiver trabalhando aqui com duas polias do mesmo diâmetro. Tá? Força tangencial. Multiplicado pelo raio da minha seção reta, da minha árvore. Então, o meu torque, né, só para lembrar, é essa força vezes o raio da seção reta. Só que aí tem um detalhe. Na época eu concentrei só aqui, né? Só que agora eu quero que vocês concentrem aqui nessa afirmação. Nessas transmissões por correias, a força tangencial, essa força aqui, assim como a velocidade tangencial, eu tenho uma força que sai, ela é transmitida lá para outra polia também. E essa correia que está saindo aqui, ela gira numa velocidade também. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade tangencial é igual nas duas polias, independente do diâmetro? É por conta disso. Por quê? Porque a velocidade tangencial e essa força, elas são iguais nas duas polias que estão trabalhando. Tá? Nas polias que trabalham juntas ali. Elas são iguais. A força e a velocidade tangencial. Isso é importante porque é o seguinte, ó. Vamos começar a resolver alguns exercícios envolvendo essas relações de transmissão. A princípio, a gente até assusta com tanto número aqui, mas é simples, muito simples. Vamos lá? Então, um motor de potência de 100 kW. Beleza, meu motor está a potência dele tem uma velocidade angular de 40 pi radiano. Bom, 40 pi radiano, só de cabeça eu já consigo calcular a rotação do motor. 40 pi significa que numa volta dá 2 pi. Então, 40 pi é igual a 20 rotações por segundo. Eu multiplico isso por 60 segundos para encontrar em minutos. Então, 20 vezes 60, 60 vezes 2 dá 1.200. É isso, né? 20 isso. Rotações por segundo, vezes 60 segundos, 6 vezes 2, 12, 2, 0, 1.200. Tá, então eu tenho 1.200 RPM no motor a 100 kW. Aí ele aciona duas máquinas, pela transmissão por polias representadas abaixo. Aqui eu tenho a máquina 1, a máquina da direita, 2, essa maquininha aqui, ele me fala que ela está consumindo 80 kW. E da esquerda, que é essa aqui, consome 20. Beleza, então o que está entrando está saindo. Eu não tive perdas, né? Desprezam-se as perdas. Então, entrou 100, saiu 100, 80 mais 20. Tá. Aí ele começa a me dar os dados. Ó, o eixo da direita, o 2, esse eixo aqui, ó, tem um diâmetro de 80 milímetros e comprimento igual a 1,20 m. Novamente, vocês lembram que eu falei para vocês que quando viesse informação de comprimento do eixo, é porque ele vai perguntar qualquer coisa sobre ângulo de torção dos eixos, ou distorção desses eixos. Né? Aí eu falei para vocês, ó, como essa questão de ângulo de torção e distorção, a gente não é tão importante para a gente aqui no que a gente se propõe a aprender nesse momento, que é dimensionamento dos eixos e tal, eu ia pular isso. Mas está no livro que todos vocês têm. Né? Muito simples, é uma página de matéria explicando o que é essas coisas. Então, aí, se você quiser aprender, pesquisa por conta própria lá. Tá lá, beleza? Vamos lá, então. Então, o da direita possui o diâmetro de 80. Né? Peraí, esse aqui tá meio esquisito. O eixo da direita, que é o 2, tem um diâmetro de 80. Tá. Ok, então esse D1 aqui, ó, é o diâmetro desse eixo. Esse DN4 é da polia. Não vamos confundir. Então, o diâmetro do eixo é 80. O eixo da esquerda tem um diâmetro de 40, então é a metade. O comprimento igual a tal para o ângulo de torção. Isso daqui, o nome disso aqui, o que é? É o módulo de elasticidade transversal do material, que eu também uso para calcular esses ângulos de torção e distorção. Né? É uma informação que você precisa para jogar na fórmula. Não vou utilizar isso. Os diâmetros nominais das polias são, ó, a primeira que está no motor, 150. A segunda, que é essa aqui, ela é 450 milímetros. A terceira, que é essa, tem 180. A quarta, que é essa, é 360.
A quinta, que é essa, é 200, e a última, que é essa, a sexta, ela é 400 milímetros. Aí de cara ele vai perguntar a rotação no eixo 1, que é essa, e a rotação aqui e aqui. E a tensão máxima atuante nos eixos 2 e 3. Bom, beleza. Vamos começar a trabalhar essas informações. Eu já tenho a potência, eu tenho a rotação, né, de entrada, e inclusive eu tenho aqui as potências de consumo nesses eixos. Tá, vamos lá então. Eu já sei, né, de cabeça, eu já encontrei que a rotação do motor é 1.200 RPM, tá aí, né? Vamos lá. Aí a primeira coisa, rotação no eixo 1. Né? O eixo 1 é esse eixo aqui. Eu tenho uma rotação inicial de 1.200. Vocês poderiam usar aquela equaçãozinha que está aqui, ó. Vocês poderiam utilizar isso daqui, né, e usar bem didaticamente essa equaçãozinha. Mas vamos fazer mais rápido, porque a gente já está duro já. Como que a gente encontra essa relação de transmissão, gente? Ó, é a rotação do motor que multiplica a relação de transmissão. A rotação de entrada, ou melhor, vamos falar direitinho. A rotação de saída, que é a rotação desse eixo aqui, ó, é a rotação de entrada que multiplica por uma relação de transmissão. Né? Bom, se o diâmetro dessa polia aqui é 150 e dessa é 450, pô, uma polia menor foi para maior. Né? Consequentemente, eu já sei que se eu tenho uma relação de transmissão de diâmetros menor para maior, a minha rotação cai. Então, para ela cair, eu tenho que dividir o menor para o maior. Então, eu vou colocar 1.200, que é a rotação inicial, vezes a relação de transmissão. Né? 150 dividido por 450. O resultado disso é que a rotação nesse eixo aqui é de 400 RPM. Saiu do motor 200, e eu sei que a polia menor vai perder velocidade aqui por causa dessa polia maior, e a rotação aqui vai ser de 400 RPM. Ah, Jonathan, mas e se eu quiser fazer aquela continha passo a passo? Pô, vai fazer, vai dar certo. Né? Se você quiser fazer de cabeça aqui também, vai dar certo também. Por quê? Porque eu sei que tem que cair a rotação. As polias aumentaram, né, a relação da motora para a movida aumentou, então a rotação tem que cair. Se eu fizer o contrário, eu vou encontrar aqui, ó, 1.200 dividido por 400, 1.200 que multiplica 400 dividido por 150. Isso daí, ó, se eu fizer errado, ó, 1.200 que multiplica 450 dividido por 150. Pô, vai dar 3.600. Pô, não, pera aí. Só de bater o olho, eu sei que a rotação precisa cair, porque a minha polia aumentou de uma para outra. Uai, se aumentou de 1.200 para 3.600 é porque eu errei. Então, peraí, vou voltar e faço certo. Tá? Não precisa ficar fazendo aquela continha cruzada que nem o rapaz, não. Dá para fazer de cabeça. Tá, beleza. Achei a rotação nesse eixo, 400. Né? Agora eu tenho polia para cá e polia para cá com os diâmetros que estão anotados. Vamos calcular a rotação nesse eixo e nesse eixo aqui agora. Ó, para o eixo 2, que é esse aqui. Novamente, a minha rotação de entrada passa a ser os 400 que eu calculei. E a minha relação de transmissão, DN3 é 180 e DN4, 360. Opa, então de novo, né, eu estou vindo de uma menor para uma maior, então a rotação precisa cair. Então é a rotação de entrada que eu calculei, que já está aqui, 400, vezes a minha relação de transmissão, 180, que é o diâmetro dessa, dividido pelo diâmetro dessa. Vocês podem ver que é o seguinte, ó, vocês viram que caíram pela metade? Aqui, ó, 180 é metade de 360. Ó, beleza, então. Então é 400 vezes meio, ou seja, a metade disso aqui. Né? Então, de 400 vai cair para metade, 200 RPM nesse eixo aqui. Ótimo. Vamos para o lado de cá agora. Eu já tinha calculado que essa rotação aqui é 400. A minha relação de transmissão da D5 para D6 é 200 para 400. Novamente, dobrou da pequena para maior. Se dobrou a minha relação de diâmetro, a minha rotação tem que cair pela metade. Então, também ficou em 200.
Apesar das polias serem totalmente diferentes, ó, 180 e 360, 200 para 400, o que importa é a relação de transmissão de uma para outra. Então, a mesma rotação inicial deu uma rotação final igual também, mesmo com as polias de diâmetros diferentes. Porque a relação entre essa e essa aqui é igual, de meia. Ô, Jonathan, Pode falar. eu tinha que dar uma saidinha. Lê esse 1.200 aí, como é que você achou ele mesmo? Vamos lá, aqui, ó. Velocidade angular. O problema me fala que a velocidade angular é 40 pi radiano. Você lembra disso aqui, ó? Deixa aqui, cadê? Aqui, ó. Não, tá mais para trás ainda. Ó. Você lembra que eu mostrei isso aqui? Que uma rotação de 360 graus é igual a 2π? 2π radiano. Eu expliquei o que é um radiano, né? Eu pego o comprimento desse raio e coloco em cima da circunferência. Né? Então, essa abertura aqui é um radiano. Se eu for ver, uma rotação inteira tem 2 vezes 3,14 radiano para chegar até aqui em ângulo. Ou seja, 2π. 3,14 vezes 2. Então, é 2π. Então, uma rotação inteira tem 2π. Tá bom? 2π radiano na rotação. Tranquilo, William? Sim. Beleza. Então, uma rotação no eixo é igual a 2π radiano em ângulo. Ou 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano. Aí, lá na frente, a gente vai chegar aqui e o cara vai falar no problema que a velocidade angular é de 40 pi radiano por segundo. Bom, se é 40 pi e uma volta tem 2 pi, eu divido 40 dividido por uma volta, que é 2 pi. Então eu encontro que 40 pi radiano significa 20 voltas por segundo. Entendeu essa transformação? Uma volta tem 2 pi radiano. Se eu rodei 40 pi radiano, significa que eu dei 20 voltas. Só que isso, William, é por segundo. É 20 rotações por segundo. Quando eu falo em RPM, a rotação dos eixos, eu quero saber em RPM, rotações por minuto. Se eu tenho 20 rotações por segundo, eu multiplico por 60 para encontrar por minuto. Então, 20 vezes 60 dá 1.200. Beleza, agora é porque eu perdi. Fechou? Certinho. Tranquilo? Certinho. Beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Ótimo. Encontrei as rotações em todos os eixos. Agora eu preciso encontrar a tensão máxima atuante dos eixos. Para encontrar a tensão, eu preciso encontrar os torques. Vocês concordam? Então, aqui, ó. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu mostrei para vocês aqui naquele formulário doido lá atrás, lá nosso. Eu tinha uma equação muito interessante para encontrar torque, que relacionava torque e potência. Cadê? Essa aqui, ó. Potência é igual a π, que multiplica o torque vezes a rotação, dividido por 30. Né? O meu problema, ele já me dá a potência. O problema já me deu a potência aqui já. Né? Eu já tenho a rotação. Π é constante, né? E 30 é uma constante também. Então, beleza. Eu posso utilizar aquela equação lá para encontrar o torque. Só que aqui, ó, eu estou utilizando ela aqui. Só que aqui eu só isolei esse torque. Porque se você verificar aqui, ó, torque vezes π vezes a rotação é igual dividido por 30 é igual a potência. Eu só isolei o meu torque aqui para me calcular. Aí, beleza. Eu vou substituir aqui agora. A minha potência. Cadê aqui? Ó, a minha potência no eixo 2, que eu estou falando aqui, no eixo 2 que eu estou calculando agora, é 80 kW. 80 kW é igual a 8.000 watts. Eu estou usando a unidade básica. Então, 30 vezes a potência, que é 8.000, dividido por π vezes N2. O que é esse N2? É a rotação nesse eixo 2 aqui que a gente calculou, que a gente viu que é 200. Multiplicação e divisão direta. Eu encontro que o torque nesse eixo 2 é de 3.820 Nm. Ok?
Muito simples, só apliquei a equação. Tá. Então, o diâmetro do eixo 2 é de 80. Portanto, a tensão máxima nele será... beleza, se eu estou falando com tensão, eu tenho que utilizar aquela fórmula. Tensão é igual ao torque dividido pelo módulo de resistência polar daquele eixo, daquela árvore lá, né? Daquele círculo. Ótimo, vocês já estão careca de saber que o módulo de resistência polar do círculo é πd3 sobre 16. Aí, como isso aqui é uma divisão de fração, eu posso pegar esse denominador e jogar para o numerador multiplicando. Aí eu pego esse valor do torque, jogo aqui e substituo. O diâmetro eu também já tenho, que é 80 milímetros. Aí colocou aqui, é 8 vezes 10 a menos 2. Eu posso escrever que é 80 vezes 10 a menos 3 também, não tem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Eu até prefiro colocar direto, porque aí fica 80 aqui no dado e 80 aqui. Só que eu só tenho que acertar esse expoente. 80 vezes 10 a menos 3, que multiplica ao cubo. Por que tem esse ao cubo? Porque por conta desse cubo aqui da expressão. O diâmetro é elevado ao cubo. Então o diâmetro é isso aqui tudo elevado ao cubo. Eu resolvo essa trapezonga aqui e encontro que a tensão máxima no eixo 2 é 38 megapascal. Ótimo, já ó, tensão máxima atuante no eixo 2, já consegui resolver. Vamos para o eixo 3 aqui agora, que é esse eixo aqui, ó, de 38 que está aqui. Bom, para o eixo 3 é o mesmo processo, mesma equação, né, para mim encontrar o torque, aí eu isolo o torque, aplico aqui, só que aqui, nessa potência, em vez de lançar 80 mil, eu vou lançar agora 20 mil, porque é o torque que está lançado nesse eixo 3. Tá? Vocês lembram que o meu motor original tinha 100, mas eu dividi essas potências para as duas máquinas. Substituo os valores e encontro que o torque é esse aqui, 955 Nm. Vocês viram que é um torque bem menor, né? Porque o torque aqui está 3.000 e cacetado, quase 4.000, e esse aqui não chegou a 1.000. Né? Tá quase 4 vezes. Por quê? Porque você teve uma redução de 4 vezes aqui também, né? O 80 é 4 vezes maior que o 20 aqui. Ok, beleza. Eu tenho o torque, eu vou jogar na equação aqui para tensão máxima. Torque vai estar aqui, módulo de resistência polar, o 16 vai para cima, eu multiplico aquele negócio. Mesmo caso, eu posso chamar de 4 vezes 10 a menos 3 aqui. Multiplico tudo e tenho que a tensão máxima no eixo 3 é 76 megapascal. Ok? Só que aí, vamos analisar isso aqui, ó. Para o eixo 2, eu tinha um torque muito grande e a minha tensão ficou em 38. Para o eixo 3, o meu torque é muito pequeno e a minha tensão é muito maior, foi de 78 para 76, o dobro. Por que isso aconteceu, pessoal? Por conta dessa, não só por conta dessa diferença de potência de entrada nos eixos, mas por conta dos diâmetros também desses eixos. Aqui, ó, o eixo da direita tem 80. O eixo da esquerda tem 40. Então, nesse balanço entre rotações, diâmetros e torques, né, a gente encontrou esses resultados aqui. Ok? Pergunta? Vocês viram que a gente foi passo a passo, do motor para esse eixo. Aí esse eixo é solidário com as duas máquinas, a gente pegou do eixo para essa máquina, do eixo para essa máquina. Trabalhamos com os diâmetros das polias e com os diâmetros dos eixos também. Diâmetros das polias para encontrar as rotações e diâmetro dos eixos para encontrar as tensões máximas nos eixos. Bacana, né? Bem completo esse exemplo aqui. Aí, deixa eu ver as horas aqui agora. 10h07. Eu vou resolver esse exemplo aqui de duas formas diferentes. E no final dessa segunda forma a gente encerra a aula, tá bom? Então, ó, a figura apresenta uma transmissão por correias com as seguintes características. Potência do motor 10 kW e rotação do motor de 1140. Beleza. É o que eu tenho. E aqui eu tenho os diâmetros das polias. Ó. Essa polia aqui é 180, essa outra é 450. Aí eu tenho um eixo na mesma rotação dessas duas polias, né? Aí, deixa eu voltar. Essa polia está na mesma rotação dessa polia, porque o eixo é solidário, só que os diâmetros são diferentes. Então aqui eu tenho uma polia aqui, de 200 milímetros, e essa última aqui no eixo 2, de 400 milímetros da polia.
Aí ele me fala, qual que é o torque e a rotação no eixo 1 e 2? Eu quero o torque aqui e a rotação das polias. Bom, vamos lá então, vamos começar. A minha potência inicial é 10 kW e a minha rotação inicial é 1140. Aqui, eu vou mostrar porque, ó, vamos lá. Os torques são diretamente proporcionais às relações de transmissão, enquanto as rotações são inversamente proporcionais. À medida que o torque aumenta, a rotação diminui na mesma proporção e vice-versa. É isso que a gente estudou lá atrás. Torque e rotação é inversamente proporcional, torque e diâmetro é diretamente proporcional. E rotação e diâmetro são inversamente proporcionais também. Vamos lá. Vamos calcular, então, o torque nesse eixo aqui. Ó. O que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês que esse livro, às vezes, ele dá uma... Ele acredita que você já sabe das coisas, aí ele fica pulando alguns passos. Eu juro para vocês que eu fiquei mais de uma hora tentando descobrir de onde diabos veio esse 9,55 aqui. Gente, mas não tem nenhuma constante. Inclusive, os outros exercícios que vêm depois do livro ali, que vem depois desse no livro, já me traz isso de 9,55. É uma constante, mas não tem 9,55 em lugar nenhum. Aí eu juro para vocês, eu levei um certo tempo até entender 9,55 é 30 dividido por π. Ou seja, ele está utilizando a mesma equação aqui, ó, só que ele simplificou esse 30 dividido por π aqui. Bom, esse caso aqui, se você pegar 30 dividido por 3,14, 15, alguma coisa lá, vai dar 9,54 dízimo para trás lá. Então, 9,55. Se você estiver estudando o livro e ver 9,55, né, essa equação do momento torsor do torque, você já sabe, então, que é 30 dividido por π. Tá, ele me fala, então, que a potência do motor é 10 kW e a rotação 1140. Pela minha equação original aqui, ó, 30 dividido por π é 9,55, potência dividido pela rotação. Potência dividido pela rotação. E aqui é a constante que eu falei para vocês. Então, beleza. Então, pessoal, esquece essa parte aqui por enquanto. Deixa eu até apagar aqui. Esquece isso aqui por enquanto. Isso daqui apenas, ó, é o torque nesse eixo aqui, ó. Só essa parcela aqui é o torque nesse eixo aqui. Mas, aí o livro ele faz direto. Ele já pega esse cálculo aqui e multiplica pela relação de transmissão dessa polia com essa polia, para encontrar o torque aqui. Então, se eu tenho um torque aqui, deixa eu até fazer isso aqui manualmente. Aqui, ó, vamos ver aqui. 10.000 dividido por 1.140 vezes 9,55. Isso vai dar 209,4. Arredondou para 210 aí. Isso. Ó, essa parte aqui, ó, que eu falei para vocês, isso aqui equivale a 83,78. Um negócio assim, 0,77. Aí eu pego isso daqui e multiplico pela relação de transmissão daqui para cá, já para me encontrar a potência aqui, ó, para encontrar o torque aqui. Né? E qual que é a relação de transmissão? Pô, eu sei que esse diâmetro 1 aqui é 180. O diâmetro 2 é 450. Eu aumentei os meus diâmetros. A minha relação entre diâmetros e torque é diretamente proporcional. Vocês já aprenderam isso e decoraram. Então, se eu aumentei os diâmetros, eu tenho que aumentar o meu torque. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 450, que é a maior, dividido por 180. Porque se eu fizer o contrário, vai diminuir. Vai dar 180 dividido por 400, vai dar 0 alguma coisa, que eu multiplico por 83, vai dar 40 e alguma coisa. Né? Como eu sei que tem que aumentar, então já fica fácil. É o maior pelo menor. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Então ele já faz essa relação direta. Eu resolvo essa conta e eu encontro que o torque nesse eixo aqui, ó, no eixo 1, é 210 Nm. Muito suave, muito simples. Aí eu vou calcular agora a rotação desse eixo aqui, ó. Se a minha relação de diâmetros para o torque é diretamente proporcional,
A relação para a rotação é inversamente proporcional. Se eu aumento de uma para daqui para cá, se eu aumentei os meus diâmetros, a minha rotação tem que cair, porque é inversamente proporcional. Então eu pego a rotação inicial e multiplico pela minha relação de transmissão, ou seja, o menor pelo maior. Aí eu vou encontrar que de 1140 aqui no eixo, aqui vai passar a ser 456, depois que eu resolver essa continha aqui. Ok? Bom, beleza. Estamos andando junto, então. Vamos para o próximo? Para o eixo 2, que é esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. O livro, novamente, em vez de pegar o resultado aqui, que seria 210, nesse eixo, e multiplicar diretamente pela relação de transmissão desses dois aqui, não, ele continua o mesmo cálculo, só que agora ele coloca a nova relação de transmissão. Isso é até bom, porque eu posso fazer isso aqui direto. Se eu precisar calcular, eu tenho a entrada e quero saber a saída, eu não preciso me preocupar com o meio, eu já posso calculando direto aqui, utilizando essa relação. Só tenho que tomar cuidado para lançar as relações corretas. Ah, beleza. Peguei aquele 210, multipliquei por 400 por 2, isso aqui vai dar de 2. Então, 410 vezes 2 dá 210 vezes 2 vai dar 420. Está aqui. O meu torque no eixo 2 é 420. Ótimo. Então tá. Novamente, a minha relação de transmissão do 3 para o 4, da polia 3 para a polia 4, eu estou dobrando, né? Eu estou saindo de 200 de diâmetro indo para 400, que foi o que a gente utilizou aqui. Mas para rotação é inversamente proporcional. Então, se lá atrás eu já tinha uma rotação de 456, eu vou cair pela metade, né? Porque a minha relação de transmissão para esse eixo 2 aqui está aqui, ó. 200 dividido por 400 é meio. Então, se eu pegar 456 e dividir e multiplicar por meio, né, vai me dar 228 RPM. Pronto, está resolvido. Problema resolvido. Só que eu falei para vocês que eu ia resolver de outra forma, né? Ótimo. Vocês lembram que eu falei para vocês que a força tangencial e a velocidade tangencial elas são constantes no acoplamento de engrenagens ou de polias e correios? Vamos resolver agora aqui o mesmo exercício, só que em vez de utilizar essas relações, a gente vai trabalhar com a força e com a velocidade, entre uma para outra. Em vez de trabalhar com torque e rotação, a gente vai trabalhar com força tangencial e velocidade tangencial. Ó, mesmo exercício. Se a minha força tangencial e a minha velocidade tangencial são constantes nas polias, ó, nesse acoplamento é constante, tanto aqui como aqui. Nesse acoplamento é constante, tanto aqui como aqui. Cuidado! As forças tangenciais e as velocidades tangenciais não são iguais aqui e aqui. Tá? Elas são iguais só no acoplamento. É meio óbvio, mas é necessário falar. Por conta, eu tenho uma relação aqui de rotação nesse eixo, juntando essa polia, mas as forças e as velocidades da correia, elas são na correia. Aqui e aqui. Óbvio, mas é necessário falar. Então tá. Vamos encontrar, então, a força tangencial que o motor entrega. Né? Ou seja, a força tangencial aqui nessa polia. Vamos fazer? Vamos lá. Se o meu torque é força vezes um braço de alavanca, bom, eu vou isolar essa força e vou encontrar que a força tangencial é o torque, né, dividido pelo raio dessa polia. Eu tenho o diâmetro dela, 180, então eu tenho o raio. Né? O torque, o torque, cadê? Eu vou calcular por essa equação aqui, que vocês já conhecem. Né? Só que agora eu isolei a potência lá, por quê? Porque é o dado que eu tenho aqui da potência. Eu preciso encontrar esse torque para calcular isso aqui. Ótimo. Então a potência eu tenho, π é constante, 30 é constante, torque é o que eu quero e a rotação eu tenho também. Rotação aqui 1140. Eu isolo o torque para encontrar, substituo os valores aqui, 10.000, 10.000, 30, 3,14 e 1140. E encontro que o torque que o motor entrega aqui para essa polia é de 83,77 Nm. Beleza. Então, o torque que sai dessa polia é 83,77.
Então, eu já consigo resolver essa equação aqui para encontrar a força que está na polia. Se o torque que o motor entrega é isso aqui, eu vou substituir agora naquela equação com a força isolada e vou encontrar que 83,77 Nm dividido pelo raio. Meu raio é 180 milímetros, então é 90 milímetros. Eu estou trabalhando com metro aqui. Newton-metro, metro. Eu resolvo. E a minha força na polia 1, a minha força tangencial aqui, é de 930,76 newtons. Mas essa força, ela é constante nas polias. Então, a força aqui, na polia 1, é a mesma força na polia 2. Se eu já tenho a força na polia 2 e eu tenho aqui o diâmetro dela, eu tenho o raio dela também. Então, se eu tenho a força tangencial e o raio, eu consigo encontrar o torque nesse eixo aqui. Né? Torque não é força vezes um braço de alavanca, uma distância. Está aqui. Então, o torque nesse eixo 1 é a força que chegou lá, que multiplica o raio. 450, metade disso é 225. Então, está aqui, 0,225 em metros. Multiplico. O meu torque nesse eixo 1 aqui é 209,4. Vocês podem ver que o torque calculado lá pelo rapaz anteriormente foi de quanto? 210, né? Quando a calculadora deu isso aí, é porque você foi arredondado. Lembra que eu te falei? Isso, aqui, ó. O torque que ele encontrou lá pro eixo 1 foi 210. Ele arredondou. A gente encontrou aqui na unha, aqui agora, encontrou 209,4. 210. Então tá batendo. Estamos certo por enquanto. Se eu tenho aqui o torque nesse eixo, e nessa polia aqui está solidária ao eixo, eu tenho aqui o diâmetro dela, que é 200, bom, agora ficou fácil. Né? Eu não preciso nem voltar naquela equação aqui da potência, não. Por quê? Porque agora eu já tenho o torque. Né? Eu vou usar essa mesma equação aqui para encontrar a força que sai da polia 3. Torque que chegou aqui, que eu já calculei, dividido pelo raio. O braço de alavanca aqui dessa polia. 209,4, 210 dividido por 0,1 vai dar isso aqui, ó. A força que sai da polia 3 é 2.094 newtons. Olha para você ver que bacana. O torque, a força que saiu aqui da polia 1 é 930. Só pela relação de redução aqui de rotações, eu já subi essa força por mais do dobro aqui, ó, 2.094. Bom, 2.094 é a força na polia 3. Só que a força ela é a mesma no par de correias. Então, a força que chega aqui na polia 4 também é 2.094. Então, força na polia 3 é 2.094, que é igual à força na polia 4. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou matar calculando o torque aqui nesse eixo. Torque no eixo 2 é igual à força que chegou aqui vezes o braço de alavanca. Multiplico 2.094 vezes 0,2, que é o raio dessa polia aqui. Né? E tenho aqui o torque aqui nesse eixo, é 419 Nm. Nesse eixo aqui. Vamos conferir com o outro? Ó, deu 420. Perfeito? Aí, beleza. A rotação você já calculou do outro jeito, mas você consegue calcular essa questão de torques e forças através desse esquema que eu mostrei aqui para vocês. Ô, Jonathan. Pode falar. Depois que você vai colocar esses slides dessa resolução aí para dar uma estudada? Aqui, ó, pra você ver. Esse já foi o último slide, tá vendo? Eu vou, assim que acabar a aula, eu já coloco lá para vocês o PDF lá para você estudar. Não, beleza, porque olhando assim, tem uns para ir olhando assim, fica mais fácil. Não, a aula, assim, quando a gente vai no passo a passo aqui, a aula é interessante para vocês acompanhar o raciocínio, mas a fixação você tem que estudar por conta própria mesmo. Só a aula não dá para fixar, não. Okay? Beleza, ok. Eu vou mostrar só umas coisinhas aqui para vocês, umas variedades aqui, mas rapidinho. Aqui que foi a gente olhou. Esse aqui eu já mostrei para vocês também. Isso aqui eu já mostrei para vocês também, né? Aquelas conversões, né? Eu ia mostrar um exemplo aqui, mas fica para depois. É só para mostrar que, por exemplo, em torque, pesquiso por torque aqui, e aqui eu vou ter várias unidades de medida para torque. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, está analisando lá se o motor do carro é bom, se ele é bom de arrancada, né? Você fica olhando lá aquela questão da potência em cavalos.
é um parâmetro para você ver a distribuição daquele torque no tempo, né? A potência num veículo ali de motor a combustão, ela tende a trazer informações referentes à velocidade máxima que você consegue alcançar com o carro. Quando você for comprar um carro, você está preocupado ali se ele tem um motor forte para fazer ultrapassagem na estrada, preocupa com o torque. Quando você vai olhar lá na ficha do carro, o torque ele costuma estar aqui, ó, quilograma-força por metro. Tá? Essa é a unidade que você vai encontrar nas fichas dos motores de veículos, quilograma-força por metro. Aí, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui a ficha do Gol Power 1.6, que é o meu carro, inclusive. Eu estava pesquisando aqui, vou mostrar para a galera lá. 2012. Olha só a potência aqui. Tem 104 cavalos com álcool, gasolina baixa um pouquinho, mas o torque que eu gosto de olhar é esse aqui, ó, 15,6 quilograma-força metro. Se eu procurar aqui o mesmo carro aqui 1.0, aqui, ó, o torque dele cai para 10, ou seja, eu perdi aí 30% mais ou menos do torque do 1.0 para 1.6. Tá? Aí uma coisa que eu achei interessante mostrar para vocês é esse aqui, ó. A curva de torque e potência desse mesmo carro. Olha lá, é um motor 1.0, 8 válvula flex. Vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, para álcool e para gasolina. Vamos concentrar aqui no álcool. Eu tenho aqui para 1.0, vamos aqui para 1.8. O momento melhor aqui, ó, de trabalho do carro é onde essas duas curvas se encontram. Onde a curva aqui... Alguém mandou mensagem aí? Alguém lê para mim, por favor. Guilherme Não, levantou a mão. Guilherme levantou a mão. Ô, Guilherme, pode falar. Oi, Guilherme. Não, eu só fui tentar arrastar minha telinha que estava bem na frente de onde você estava explicando, na hora que eu fui dar zoom aqui, para poder ler o... Ah, não, então tá tranquilo. Ler. Então, assim, isso aqui é só um bônus, mesmo uma curiosidade, para vocês verem através desse gráfico, como que é a distribuição de torque e potência no motor de veículo de acordo com a rotação. Vocês podem ver aqui, ó, o ponto mais ótimo de trabalho aqui do motor é quando você está trabalhando aqui no motor 1.6, é quando você está trabalhando nessa faixa aqui, ó. Cola os dois, um do lado do outro, né, ver comparação. Ah, peraí. Eu vou trocando assim um para outro, assim. Não, peraí, quer ver? Pronto. Ficou bom assim, né? Então, Sim. você pode ver o seguinte aqui, ó. A curva do torque, né? O eixo do torque está aqui. Para o álcool está aqui, ó. Aqui está em newton-metros, né? A ficha lá vai trazer em quilograma-força metro. Mas aqui tá em newton-metro. Depois é só converter. Mas você pode ver aqui, ó. O ponto máximo de torque aqui, ó. Máximo não, né? Que o torque ele vai chegando até chegar com quase 200 Nm, à medida que eu aumento a minha rotação. Mas, consequentemente, se eu aumento a rotação, a minha potência começa a diminuir. Não. Como é que é? Não, a potência ela segue também. Só que gasolina e para álcool, gasolina e álcool, aqui está a minha rotação. Tem uma coisa, um negócio que não estou entendendo aqui, ó. Uma dessas curvas aqui é para torque e uma dessa curva aqui é para potência. Eu acho que essa aqui é do torque e a potência está aqui. Se eu multiplicar, é isso mesmo. Então é o seguinte, aqui, ó, vocês podem ver que à medida que a rotação aumenta, eu vou tendo aqui um aumento do torque e aumento da potência também. Olha a diferença para esse ponto ótimo aqui que a gente encontra aqui para o carro 1.0. Eu tenho que esgoelar ele aqui a uma rotação de quase 5.000. Comparado com a rotação aqui do 1.6, que esse ponto otimizado ele está mais baixo aqui, ó. Ele está em torno aqui antes de 4.000 RPM. Né? Então, assim,
quando vocês forem olhar essa questão de torque, carro, vocês vão olhar no motor ali, tá preocupado ali em pegar a estrada, esse aqui é um motor, que era um motor 1.6 porque tem mais força. Fala, tem mais força, mas não é diretamente pela cilindrada dele, porque 1.6 é 1.600 cilindradas no motor, né? Ele vai entregar isso por conta do torque que ele entrega. E o torque, ele não é resultado só da cilindrada, tem muita coisa ali também, comprimento de biela, a força da combustão ali da câmara de combustão, tudo isso vai alterar ali o torque final que você vai encontrar, tá? Então, não é porque um carro 1.6 ele vai ser tem mais torque do que 1.4. Às vezes, 1.4 ele está ali no mesmo torque de 1.6. Né? Por quê? Porque a engenharia daquele motor ali é diferente. Então, preocupa com essa questão de torque em vez de potência, que vocês vão ser mais felizes. Ô, John, por que o carro 16 válvulas parece que ele é mais ágil? Aí é outra coisa. Porque é o seguinte, ó. Diferença de carro de 8 para 16. Vocês podem ver o seguinte, que o carro de 16 válvulas, ele tem uma eficiência maior numa rotação maior quando comparado com o de 8. Né? O carro de 8 válvulas, a eficiência energética dele, ela é melhor em rotações mais baixas. Então é o seguinte, se você dirigir mais só na estrada, se você dirigir mais na cidade, em que você não consegue desenvolver altas velocidades, você dirige mais urbanamente, o melhor carro para você é um de 8 válvulas. Ele vai ser mais econômico, você vai ter mais conforto, mais força para trabalhar com ele em baixas rotações. Porque na cidade você não consegue acelerar muito. Agora, se você viaja muito, a sua maior utilização para o carro é em estrada, onde você consegue evoluir mais, acelerar mais, deixar o motor na rotação mais alta, é mais interessante você ter um carro de 16 válvulas, porque ele vai responder mais. Entendeu? Ele vai ter uma aceleração um pouco melhor, porque além dessa questão de torque, essa engenharia ali da quantidade de válvulas, do fluxo de ar, da mistura ar-combustível que entra nos pistões, no final das contas, o balanço geral é que a gente tem isso. Motor 8 válvulas, ele é melhor em baixas rotações. Não é que ele é ruim em altas rotações, não, tá? Eu estou comparando um com o outro. E o motor de 16 válvulas, ele é mais eficiente em altas rotações, que normalmente se encontra quando vai dirigir na estrada. Tá bom? Beleza, só não pode estragar, né? Que é negócio. O motor 8 válvulas, ele tem 8 válvulas. 16 tem o dobro de componentes que estão lá se movimentando, abrindo e fechando, vedando e tendo fluxo. Então tem mais peça. Então, normalmente é mais chato da manutenção e normalmente é mais caro. Tá? Quando estraga um carro 16 válvulas, a facada é grande. Dá vontade de chorar, né, Will? Famoso bomba. É muito criminado por isso que eu tô perguntando. Mas você pode ver que os 16 válvulas é esperto, esses Gol, G3, 16 válvulas, o tanque é esperto. Você vê que desenvolve mais. E se ele for uma maré, então, você vai chorar 2 vezes, né, bicho? Porque turbo ainda. A famosa bomba. Maré é conhecido como bomba, né? Tá doido? Pra trocar a correia dentada dele tem que tirar a carroceria do carro tudo aí. Bom, pessoal, então a gente tá tergiversando aqui do assunto principal, né? Mas é isso. Questão, deixa eu até parar com a apresentação. Então é isso. Então, nesse assunto de transmissão de potência, entendemos essas relações, né, de rotação, diâmetros e torque, né? E aí, com isso, nós já conseguimos ali trabalhar essa transmissão de potência, ou torque, ou velocidades entre esses eixos diferentes, utilizando ali uma polia, né? Ficou claro? Alguém gerou alguma dúvida aí com relação a isso? Tá suave, tá tranquilo? A gente vai fazer, hoje a gente tem mais uma aula de resistência nessa semana, aí eu vou passar mais exercícios para vocês, tá? Mas aí, como a gente já acompanhou muitos exemplos aqui, na próxima aula eu devo trazer uns 2 ou 3 exercícios mesmo para serem feitos em aula, tá? Não vou deixar trabalho a princípio para vocês não, que vocês já têm muito trabalho. Então, na próxima aula aí, todo mundo compromissado para resolver esses exercícios, tá?
Aí depois eu vejo se eu vou dar alguns pontos, se não vou. Tá? Mas isso aí é surpresa. Se eu falo que não vai ter ponto, vocês fazem com o corpo mais mole. Se eu falo que vai ter ponto, vocês ficam mais atentos. Então, vamos fazer pelo exercício, não pelos pontos. Beleza. Um detalhe. Pode falar, Guilherme. Aí na sexta vai ser a resolução dos de hoje, né? Dos que você estava mostrando. Não, hoje nós já encerramos. Falando assim, continuação dos de hoje. Vai ser continuação, mas aí é vocês que vão fazer. Né? A gente acompanhou aqui os exemplos, as resoluções, eu expliquei direitinho, mas na sexta-feira eu devo trazer pelo menos 2 ou 3 para vocês fazerem durante o horário de aula. Ah, tá, beleza. Tá, beleza? Aí depois eu vejo se eu coloco alguns pontinhos para esse, não coloco. Tá? Mas não façam pelos pontos, faz para aprender. Ô, João. A matéria já está ficando fácil, vocês têm que me ajudar também, pô. Vocês viram que eu não sou muito fã desse negócio de sapecar a prova vocês. Então, vocês, pela camaradagem, vocês participam também na próxima aula para me ajudar também. João, só uma pergunta. Sua aula na sexta-feira, ela é no último horário? Não, no primeiro não? No primeiro, né? Não, beleza. Tá tranquilo, valeu. Bom, aqui, ó, um retorno para vocês. Eu estou devendo uma aula de manutenção para vocês ainda, tá? Como o professor Luiz Fernando ele foi muito gentil comigo em me atender quando eu precisei, essa aula de manutenção a gente está sem data para passar para vocês ainda, tá? É como se o Fernando tivesse com bônus comigo, o dia que ele precisar, eu ministro a aula no lugar dele e aí a gente fica kit com isso. Tá bom? Aí vocês não ficam no prejuízo também. Mas isso aí vai depender quando ele precisar. Eu tenho que ser camarada com ele também. Bom? Uma outra coisinha para encerrar, rapidinho. Eu perguntei, hoje a coordenação do curso falou para mim que vocês já estão aptos a fazer estágio. Bom? Eu sei que muitas das vezes a gente tem... isso é um caso que aconteceu comigo. Né? O assunto é importante aqui, pessoal. Se passar um pouquinho dos minutos, vocês me perdoam, mas eu acho que é importante para vocês também. É de valia. Quem não está preocupado com essa questão de estágio, até pode sair também. Fala, eu já vou resolver meu estágio, já estou trabalhando na área, eu já estou definido, está tranquilo. Pode sair tranquilo, tá? A gente está só falando aqui agora sobre para quem ainda precisa se resolver com relação a isso. Porque quando eu fiz faculdade, eu tive um problema com relação ao estágio. Eu era funcionário público, eu não podia sair do meu trabalho para estagiar, eu tive que inventar uma iniciação científica, eu fiz um projeto lá, e foi meio custoso. Então, seguinte, eu vou me candidatar, eu perguntei à coordenação do Cefet se eu posso, sendo professor, se eu posso abrir a minha empresa para receber alguns de vocês como estagiários. Tá? Se não houver restrições quanto a isso, eu vou deixar disponível para vocês, para quem quiser. Por exemplo, Jonathan, eu estou desempregado, eu não estou trabalhando, e essa questão de iniciar um projeto é mais complicado, eu preciso fazer o estágio para formar, eu estou aqui na onça, eu estou no desespero, eu não tenho outra solução. Me ajuda? Falo, cara, a empresa vai estar aberta, se for aprovada lá, né, se for possível um professor liberar a empresa para estagiar, eu vou estar disponibilizando para ajudar quem precisar com relação a isso. O que não significa que esse estágio vai ser no Somebody Love. Tá? Eu já tenho aqui algumas demandas para esse estagiário, e foi por isso, inclusive, que eu perguntei hoje mais cedo quem entende de Excel. Porque a demanda que eu tenho aqui para esse estagiário, pelo menos para o primeiro, vai demandar Excel. No mínimo ali, uma fluência em Excel. Não precisa ser um expert, não, porque dá para resolver com Excel ali as fórmulas básicas, mas tem que ter raciocínio lógico, tem que saber usar as fórmulas para encontrar o resultado. Tá? Eu tenho aqui uma demanda aqui que está atrasada já tem muito tempo, aí eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Né? Vocês precisam de estagiar e eu preciso de alguém para me ajudar nessas dinâmicas de rotina que eu não estou tendo tempo para fazer. Né? Então aí fica bom para todo mundo. Tá? Mas tem esse aspecto, precisa entender de Excel. Tá?
E se esse cara ainda, né, se eu tô virado para a Lua e esse cara souber um pouquinho de programação e puder pegar o resultado das planilhas de Excel e transformar isso no aplicativo posteriormente, aí seria o mundo de Alice, né? Seria Ou seja, o famoso VBA. É o quê? Transformar a planilha num programinha seria o famoso VBA. Aí o William, ó. O William aí é expert no assunto. Pois é, entendeu? Seria um VBA. Porque aí eu teria uma interface para, em vez de usar aquela interface do Excel, eu ter ali uma interface ali mais gráfica para mim inserir os dados e ter os resultados lá na frente. Tá? Mas isso aí, pessoal, aí seria o suprassumo da coisa. Né? O pré-requisito para estagiar que eu preciso aqui, que eu tenho que ter também vamos dizer assim, uma mais-valia nessa coisa. Né? Vocês recuperam o estágio de vocês, forma sem estresse, ficar batendo porta de empresa, mas a demanda vai ser essa, vai ter que saber um pouquinho de Excel. Bom, mas isso, novamente, vai depender da aprovação lá de Belo Horizonte, né, a coordenadora aí do Cefet Campo Belo, eu pedi para ela verificar lá, né, se é possível. Se for, eu me prontifico aí para vocês, tá bom? Dependendo do caso, a gente até inventa uma outra demanda aqui, demanda sempre tem, né? Aí, só que essa demanda aí já vai... Essa primeira demanda, né, inclusive eu tenho que apresentar, né, essa demanda para o Cefet para ver se ela é válida, né? Para ver se encaixa vamos dizer assim, no conteúdo do curso. Acredito que sim, porque envolve engenharia, envolve leitura de norma, envolve cálculo, então acho que está dentro do nosso escopo. Eu tenho que pedir bênção para o pessoal lá também para validar. Uma segunda demanda que eu precisaria, aí envolveria também a parte elétrica e eletrônica. Tá? A primeira demanda não tem isso, ela é mais mecânica, ela é relativa à hidráulica, né? Vocês viram que eu até comentei alguma coisa sobre bombas recentemente com vocês. Quem for pegar essa parte dessa primeira demanda, eu vou dar uma espécie de um curso de hidráulica para a pessoa entender do que ela está falando lá. Vou treinar e vou passar uma demanda para ela para mexer com a gente. Tem leitura de norma, interpretação de texto, um monte de coisa. E a outra demanda, aí ela seria um pouco mais, teria um escopo um pouco mais de elétrica e eletrônica. Apesar de eu não entender tanto, até por isso eu preciso eu tenho um colaborador que daria algumas informações principais para essa pessoa. Mas isso aí seria um segundo caso. O primeiro caso que eu estou pensando é esse que é mais de hidráulica também. Tá bom? Acho que não vai ter problema não, né? Nem para entrar com a empresa como receber estagiário e nem para esse projetinho que eu tô pensando para vocês. Né? Mecânica, vocês estão mecatrônica, apesar de não ter ali uma parte eletrônica, tem da parte mecânica. Né? Vocês vão encontrar problemas hidráulicos nas empresas onde vocês forem trabalhar também. Mas isso aí depois eu mantenho vocês informados, tá bom? Quem me falou hoje que alguém me indicou um rapaz do curso de informática, mas que está no terceiro período também, o que está pareado com vocês, o tal de Denner. Algum de vocês me indicou isso no faz hoje. Pois então ele já está com boi na sombra, né? Ele não precisa preocupar com isso. Ele passou em primeiro lugar no estágio para a prefeitura, aí de Campo Belo. Bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Amanhã a gente volta com manutenção aí para mexer mais com rolamentos. Bom? Te mandei umas fotos aí, se o menino tiver sair, só para você ver se pediu aquele dia. Você mandou no WhatsApp? Ela montou a proteção do acoplamento lá e fez umas mexidas lá para afinar a granulometria do material. Dá uma olhada aí. Posso mandar no grupo de vocês também? Pode. Aí eu te mostrei como é por dentro, é igual um quebra-cabeça, você deve ter visto, tá vendo? Tem uns parafusos, que uma chapa vai segurando a outra. É tudo encaixadinho, tá vendo? É verdade. Ó, tem um acoplamento rígido ali, né? Essa peça laranja de borracha. Aí tem um mancal ali com rolamento. Tá vendo essa chapa aqui na frente? Perto dos 4 martelos? Sim. Nós temos que mudar esse martelo aqui de furo para ela, quanto mais perto passar aqui, mais fino moe.
Entendeu? Entendi. Ele tava moendo grossa, né? Tem que fazer essas mexidas aí. Aí ele teve que chegar bem próximo mesmo, né? Mudou de furo, ficou bem, mas bem próximo. Aí isso aqui fica girando, esse martelo ele fica que nem doido lá dentro e fica. E joga as pedras contra essas paredes nas chapas de cima, tá vendo? Não seria mais eficiente se vocês colocassem mais martelos aí? Só tem essa fileira de 4 martelos ou tem outros do outro lado? Tem outro do outro lado. Ah, É equilíbrio, tá vendo? porque senão eu ia ficar desbalanceado, né? Não, e você tem que tirar, balancear quando tá vibrando muito, sabe? Entendeu? Não, bacana. Excelente, Júlio. Aí, pessoal, Pode mancar o de rolamento. mandei no grupo de vocês aí pra vocês darem uma analisada. Já consegue identificar aí já. Aí eu quando tem uma quebra, quando tem uma quebra, primeiro que estraga esse acoplamento aqui de borracha. Ele serve como um fusível, lembra que nós falou? Isso, é um elemento. Se alguma coisa trava, é para ele romper. Uhum, Que aí ele protege o motor. isso. E tem motor dos dois lados? Tem. Dois, eu acho, não sei se é de 150. Oh, Ele lá tem 4, assim. então, beleza. Valeu, ele. Valeu pela informação. Excelente. Falou. Bom, pessoal, tranquilo então? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Falou. Valeu, abraço. Ô, Tchau, tchau.